Ok, prossiga. Estávamos em final de julho. Final de agosto, né? 31 de agosto. 31 de agosto. Eu e o Jairinho, a gente já tinha... ele já tinha me abordado pelo Instagram, por mensagem, tentando conversar comigo, tentando uma aproximação há mais ou menos uns 2 meses antes. E ele me chamava para almoçar, me chamava às vezes para sair tomar um café em ambientes, né, de Ele shopping. conheceu a senhora através do Instagram, foi isso? Sim, Vossa Excelência. Ele conheceu através do Instagram, não conhecia de Bangu, nem conhecia a família dele. E ele também não me conhecia. Diz ele que me conheceu porque tinha um amigo em comum e ele foi tentar se aproximar de mim, sabendo que eu era diretora de escola. A senhora expunha fotos do menino também? No meu Instagram, sim, muitas. E até na minha escola, desde quando até eu era professora. É bem antigo o meu Instagram, está aberto também. Obrigada. E ele se aproximou de mim, dizendo até que era por conta de eu ser diretora, e ele estava em uma pré-campanha eleitoral, e ele tinha interesse em conquistar os votos relacionados ali à minha comunidade. E eu, como diretora, eu tinha uma voz muito ativa dentro da minha escola, né? Eu que fazia todas as reuniões de responsáveis. Isso também era exposto no Instagram? Era. Tem fotos, tem trabalhos de voluntários, tem tudo. E aí ele resolveu tentar se aproximar de mim para conseguir votos, porque a minha escola também era polo de eleição, né? Tinha o polo, as urnas também ficavam lá e nós trabalhávamos em época de eleição. Só que lá era de um determinado vereador, que agora eu não me recordo o nome, que era o antigo presidente da Câmara dos Vereadores. E ele, ali, era mais ou menos comandado por ele, os votos, a maioria eram dele. E ele perguntou o que ele poderia fazer, como que ele podia se aproximar da comunidade, dos responsáveis, através das demandas que faltavam. E eu comecei a passar algumas demandas, que era asfalto, era iluminação nas ruas, desentupimento de esgotos próximos, que às vezes a rua enchia e entrava até para a nossa escola lixo. Esses contatos eram o quê? Por WhatsApp? Não, tudo por Instagram. Era só, a gente só se falava por Instagram. Nunca tinha se falado, E aí ele perguntava, né, e eu respondia algumas, né, as demandas que eu tinha. E ele marcou um encontro no dia 31 de agosto de 2021. Acho que é isso. Não, 2020. 31 de agosto de 2020. Nós fomos almoçar em um restaurante no Village Mall, no restaurante Pobre Juan. No Pobre Juan. E ele já estava me aguardando. Eu sentei, cheguei, me apresentei, né, que a gente não se conhecia. E começamos a conversar. Ele me explicou o projeto dele de política. Estava sozinho. Eu também. E ele começou a me explicar o projeto dele, né, o que ele faria nas eleições, o que ele poderia fazer pela minha escola, e eu falando também, tinha pracinha do lado da minha escola, ele até queria fazer alguns concertos dentro da minha escola, mas dentro de uma repartição pública precisa ser comunicada a minha coordenação, precisa ser feita licitação, então dentro da comunidade só se fosse alguma coisa doada. Como eu doei, toda a pintura da minha escola foi doação minha e um amigo meu de época que pintou a minha escola toda, e a gente não teve que orçar nada, porque foi do meu dinheiro e a mão de obra foi de um amigo. Então, o que ele podia doar também para a escola, ele estava muito interessado nos votos do entorno da minha escola, que eram muitos, né? Ali é uma comunidade grande. E aí nós tivemos esse primeiro encontro, foi basicamente trabalho mesmo, porque ele conversava muito comigo sobre isso, em como ele poderia alcançar mais comunidades, porque os votos, a maioria dos votos dele eram Padre Miguel, Vila Aliança, Bangu, Realengo, Vila Kennedy.
Então, ele estava tentando abranger esses votos para mais locais, e incluía Senador Camará, que era onde eu trabalhava. E aí, nesse primeiro encontro, a gente acabou, né, se conhecendo de fato. Eu o conheci, ele acabou falando que ele tinha 3 filhos. Ele disse para mim que ele tinha se separado fazia 1 ano, que perguntou se eu tinha filhos. Eu falei que eu tinha, o Henri, e que era um menino de 4 anos, um menino maravilhoso. E ele disse que os filhos dele também, que um já tinha 18, uma tinha 14, o outro tinha 7 anos, que também eram crianças de dois tipos, de 2 mulheres diferentes, que uma foi quando ele conheceu, acho que com 17 ou 18 anos, que foi o primeiro filho, e os outros 2 de um outro relacionamento, que é da Ana Carolina, que é a atual companheira dele hoje, e que também era, na época, acho que eles ficaram 10 anos juntos e tiveram os 2 filhos mais novos. E me comentou da família dele. Ele até achou estranho que a gente morava no mesmo bairro, mas não nos conhecíamos e nem a gente não conhecia também as famílias. Minha família não é ligada à política, então eu não tinha conhecimento da família dele como coronel da polícia, nem da irmã, nem dele como vereador, mesmo há 15 anos. E me falou que ele já estava há 5 mandatos, que equivalia a 15 anos de mandato como vereador, que ele entrou muito novo, que ele era formado em medicina, que ele era médico, que ele ia fazer o impeachment na época do prefeito Crivella, e era véspera do impeachment, seriam acho que 3 dias antes do impeachment, que foi na segunda-feira, uma segunda-feira, e retornou a marcar comigo um novo encontro na quarta-feira, pré-impeachment Crivella. Nós fomos, eu fui até ele, nos encontramos de novo, e ele conversou, eu vi ele conversando muito com muitos desembargadores. A gente foi num restaurante chamado, se eu não me engano, acho que 365, na Marina da Glória. Acho que era esse o nome do restaurante. E lá ele disse que era um local onde tem essa rotatividade por causa dos escritórios. Então são sempre muitos advogados, desembargadores, pessoas de alto nível que frequentavam. E ele me apresentou nesse dia como namorada dele. Só que nós não tínhamos... Só que nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento, até porque a gente tinha acabado de se conhecer. E no dia seguinte ele faria o impeachment do Crivella, né? Faria a defesa. O Crivella falou comigo no telefone até, a gente se comunicou, ele botou ele para falar comigo, uma pessoa do bem, uma pessoa boa. E na quinta-feira foi o impeachment, sexta-feira ele me convidou de novo para almoçar. Isso já era início de agosto. De setembro. Setembro, perdão. Já era início de setembro. E eu e Leniel, nós já não estávamos bem desde o Dia dos Namorados, né, em junho, antes do meu aniversário. E no início de setembro eu falei para o Leniel que eu iria embora de casa. Não, que eu queria a separação. Mas não era porque eu queria separação, porque eu tinha conhecido uma pessoa que poderia ser um namorado ou poderia ser um ficante, nada disso. Nós estávamos em crise desde o dia que meu filho nasceu. Desde quando meu filho nasceu, nós estávamos em crise. Só que eu venho de uma família tradicional. Minha mãe e meu pai eram casados há 36 anos. Eu nunca vi meu pai desrespeitar minha mãe, assim como eu nunca fui desrespeitada pelo Leniel. Eu nunca vi minha mãe brigando com meu pai, eles eram completamente apaixonados um pelo outro. Minha família é católica, minha mãe não aceitava a separação, nem a minha família, ninguém da minha família é separado. E quando eu fui começar a ventilar isso para minha mãe, em julho, minha mãe falou, não, Monique, você tem que se acertar, você casou na igreja católica, você casou no civil, você escolheu isso para a sua vida, você tem que se acertar. Só que isso tudo vem, né, aquela estrutura de família que a gente vê, mas que muitas vezes não acontece na prática. E não acontecia na prática com a gente. Infelizmente, não tinha o que fazer mais.
a gente já não lutava um pelo outro. Eu não lutava mais pelo amor dele e ele também não lutava pelo meu amor. Então eu falei para ele que eu queria me separar dele. Foi quando ele falou assim: olha, eu não vou sair de casa. As nossas coisas todas estavam no Recreio, até porque nós estávamos em ano de pandemia, né? E ele home office, trabalhando em casa. Eu, o Henri, ele e a Olivia, que é a cachorrinha do Henri. E eu falei para ele: bom, se você não quer separar, você não vai sair, eu e o meu filho vamos sair. Peguei o meu filho debaixo do braço, peguei a Olivia do outro lado do braço, e nós saímos sem roupa, sem brinquedo, sem nada. Fomos para Bangu, para a casa da minha mãe. E lá nós ficamos. Sendo que o Leniel achou que nós poderíamos voltar, que tivesse sido um acesso de raiva, porque nós estávamos brigando muito nos últimos 2 meses. A gente brigava constantemente, diariamente. Henri presenciava essas brigas e ele chorava muito, porque ele não gostava de ver briga. E eu falei para ele: Leniel, a gente não pode mais ficar brigando na frente do nosso filho. A gente não consegue conversar. A gente não conseguia olhar um para o outro sem ter uma discussão. Tudo era motivo de discussão. Se ele roncava, eu brigava com ele. Se eu fizesse algum movimento de uma comida diferente, ele brigava comigo. Então, a gente estava brigando por coisas muito corriqueiras, por detalhes muito superficiais. Então, eu fui para a casa dos meus pais. Minha mãe, claro, queria que eu continuasse casada, né? E eu falei: mãe, não tem condição de continuar casada. Veio eu e Henri, aos poucos eu vou buscando as nossas coisas no apartamento, e assim a gente vai vivendo. E a minha mãe sempre amou muito o Leniel, meu pai também. Então, eles eram contra o fim do término do casamento. O tempo inteiro minha mãe falava que eu tinha que voltar para o Leniel, o tempo inteiro. Só que ela não entendia que já não era mais daquele momento, era de 4 anos antes a crise, né? Então, eu comecei a explicar para ela tudo que eu vivia. Falei: mãe, eu me sinto magoada pela gestação solitária que eu tive, eu me sinto magoada por escolhas erradas que o Leniel teve, que ele não me comunicou, que foram escolhas dele. Ele fez uma previdência privada somente para ele, e ele poderia ter feito para mim e para ele. Ele fez empréstimo na minha conta bancária, que depois que não tinha necessidade também de ser feito. Então, assim, foi um acúmulo de coisas e desagrados, tanto da minha parte, que eu também acho que eu deixei a desejar, quanto da parte dele. Nesse momento, ele falou que ele ia buscar a igreja, que ele ia entrar para a igreja, que ele ia voltar, que ele ia fazer tudo certinho, que ele ia conseguir me reconquistar, que a gente ia ficar bem, que a gente ia ficar junto. Mas eu já não queria mais lutar pelo casamento. Eu já tinha isso claramente na minha cabeça, não queria mais lutar, e eu deixei isso bem claro para ele. E setembro foi aniversário da minha mãe, dia 16, ele ainda foi para lá para casa, vários finais de semana, dormia lá na minha casa, até no começo, né? Acho que o mês de setembro todo ele dormia, até porque o Henri dormia na cama, o Henri sempre dormiu na cama comigo. Eu nunca dormi fora de casa, eu nunca dormi na casa de uma amiga e o meu filho ficou com a minha mãe ou com qualquer outra pessoa. Eu nunca fui a uma festa e deixei meu filho em casa. Eu nunca fui a um show e deixei meu filho em casa. Eu sempre ia nos locais que o meu filho pudesse estar comigo. Então, o Henri sempre esteve comigo, ele sempre dormiu comigo. Então, o Leniel, quando ele foi, né, nesse mês de setembro, eu deixava ele dormir na cama, porque ele não dormia do meu lado, e o Henri ficava no meio da gente, mas para o Henri parecia que estava tudo normal, né? Só nós e minha família que sabíamos que não. Até o dia que eu liguei para o pai dele, conversei com o pai dele, pedi ajuda, porque o Leniel não queria aceitar, e eu já estava também conhecendo o Jairinho de outra forma, né? Estava conhecendo há mais
mais profundamente, mesmo não o vendo nesse período, porque era pré-campanha, né? E é um período muito conturbado. A gente se falava muito por telefone, mas pouco nos víamos pessoalmente. E quando foi no final de setembro, o Jairinho me ligou e estava escrito amor no telefone. O Leniel estava lá na minha casa, ele pegou o celular e falou assim: Monique, amor no telefone. Aí eu peguei, atendi o Jairinho, eu falei: Jairinho, eu estou aqui com o Leniel, com o Henri, depois eu falo com você. Aí ele falou assim: eu não sabia que você já estava em outro relacionamento. Eu falei assim: Leniel, a partir do momento que eu pedi a separação, eu já estava querendo me separar de você de fato. Eu não queria pedir uma separação para te dar um castigo ou não. Até porque a nossa crise já vinha desde antes. Eu estava pedindo separação porque eu queria, sim, que eu e meu filho tivéssemos um recomeço de felicidade, mas nunca descartando a presença do Leniel, nunca descartando o marido que ele foi, o pai que ele foi, porque o Leniel foi um pai bom, foi um pai não tão presente devido ao trabalho, mas foi um pai que fazia o meu filho feliz. Leniel nunca levantou um dedo para o meu filho, assim como eu. Nós nunca batemos no Henri. Eu conversava com meu filho abaixada, porque eu aprendi isso na escola. Eu abaixava para conversar com meu filho, olhando nos olhos do meu filho, na mesma estatura que ele. Meu filho nunca se sentiu amedrontado ou por a gente ser maior e ter uma posição superior a ele. Então, eu e Leniel, assim, fomos pais, eu acho que fomos os melhores pais que o Henri poderia ter. Leniel foi um bom pai e eu também. Nós fizemos um bom trabalho desde o início, porque o Henri era um menino maravilhoso. E nesse momento ele viu que existia uma segunda pessoa. E ele falou: então é isso mesmo que você quer? Eu falei assim: é isso mesmo que eu quero. Não tem mais jeito. Eu queria que você desse entrada no divórcio. E eu pedi, ele tinha um advogado chamado André, pedi que ele desse entrada, paguei R$1.000 a ele para ele fazer esse orçamento de divórcio. Nós demos entrada no divórcio, se eu não me engano, acho que foi um pouco antes do dia 16 de setembro, antes do aniversário da minha mãe, que é a data do nosso divórcio de fato. Né? Nós nos divorciamos em setembro, não em outubro, que eu acho que ele falou na outra audiência equivocado. Foi em setembro. Outubro, Jairinho estava nessa parte de campanha, e um belo dia eu e Henri fomos almoçar no shopping, no Barra Shopping, chamado Restaurante Sal Grosso, que é de um chefe que eu gosto muito, do Henrique Fogaça. E eu tinha comprado um monte de brinquedo para o Henri no ReHap, estávamos sentados numa baia, e o Jairinho já tinha a localização do meu telefone nessa época, porque como ele não conseguia me ver sempre, ele queria ter um pouco de controle em cima de mim, né? Saber o que eu estava fazendo, se eu estava em casa, se eu estava na academia ou se eu estava em qualquer outro lugar, porque o Jairinho tinha bastante ciúme do Leniel, pelo fato do Leniel ter livre entrada dentro da minha casa. O Leniel era bem recebido na minha casa a hora que ele chegasse, tanto que dormia lá. Então, o Jairinho tinha muito ciúme do Leniel. E ele viu na localização do celular que nós estávamos no Barra Shopping, em um determinado lugar, me ligou, perguntou onde eu estava, eu falei que respondi que estava no restaurante Sal Grosso. Ele falou: eu posso ir até aí? Eu falei assim: bom, Henri está aqui, não queria que Henri visse você, né, agora, mas eu acho que ele nem vai perceber porque ele está cheio de brinquedo. E aí o Jairinho chegou, foi o primeiro momento em que meu filho viu a figura do Jairinho. Até então ele não conhecia, nem o Jairinho, nem o Henri. E quando o Jairinho chegou, o Henri, a primeira coisa, o Henri parou de brincar, olhou para o Jairinho e falou assim: quem é esse, mamãe? Aí eu não sabia o que falar, porque ele não era meu namorado, né? Ele era uma pessoa que eu estava conhecendo. Eu não queria apresentar outras pessoas para o meu filho, até porque meu filho só tinha conhecido o pai. E eu, naquela, não sabia o que fazer, eu falei assim: ele é o médico da mamãe.
Aí ele falou assim, o médico da mamãe. Eu falei, sim, esse é o médico da mamãe. Aí ele falou assim, eu posso dar um abraço apertado no médico da mamãe? Eu falei assim, pode. Eu não queria falar o nome dele, né? Ele foi, abraçou. Nessa época a gente gostava muito de ver Frozen, que era um desenho favorito do Henri, que tinha o Olaf, que dava abraço apertado e quentinho. Então a gente sempre brincava com isso, né? Do abraço apertado, do abraço quentinho. E ele sentou no colo do Jairinho e eles brincaram ali de mágica, de tirar moeda do ouvido, de desenhar cachorro no guardanapo, de brincar com os... Eu tinha comprado um monte de hambúrguer que fazia massinha, eles começaram a montar os hambúrgueres. E eu fiquei assim abobada, porque meu filho não conhecia outra figura masculina, a não ser a do Leniel. E ele aceitou, e o Jairinho também foi recíproco, né, em aceitá-lo também. E foi um dia, assim, um encontro maravilhoso, ótimo. O Jairinho muito educado, tratou meu filho muito bem, meu filho também foi super receptivo a ele. E dali, ele foi embora, continuar a campanha eleitoral dele, ele só passou para ficar um pouco com a gente. E meu filho começou a falar dele o tempo inteiro em casa. Mamãe, quando que o seu médico vai vir aqui? Seu médico vai me levar para o shopping? Que ele disse que vai me levar para o parquinho. Ele disse que vai me levar na pizzaria. Aí eu falei, vai. E ele começou a falar muito. Aí, Leniel pegou o Henri no final de semana. Ele não queria, na época o Leniel estava alugando o apartamento dele do Recreio no Airbnb. Então ele ficava os finais de semana ou no apartamento da Muzema, lá no Itaiangá, ou ele ia para hotel. E aí eu sugeri que o Leniel ficasse com o Henri lá em casa, porque não tinha para onde ele ir naquela época. O Leniel foi. E ele começou a falar do médico da mamãe para o pai dele. Ele falou, mas quem é esse médico? Como é? Qual o nome desse médico? E aí o Leniel começou a me perguntar. E eu estava com vergonha de falar para ele que eu já estava conhecendo outra pessoa. Mesmo ele tendo visto o amor no telefone, eu tinha vergonha, porque a gente ficou 10 anos casados juntos, né? E eu falei assim, é o meu obstetra. Falei pro Leniel, falei assim, não, é o meu obstetra. Aí ele falou assim, tá, é porque o Henri não para de falar no médico da mamãe, que gostou muito do médico da mamãe, que ele é uma pessoa muito boa, que levou ele no bar que brincou, de massinha. E eu falei assim, pois é. Aí eu falei assim, bom, temos um problema, porque o Henri não vai parar de falar dele. O Henri sempre fala. E aí ele começou a pegar o Henri aos finais de semana, levou um final de semana para a casa da tia Anaísa, que mora em Caxias. Depois levou um outro final de semana na casa da mãe dele, que mora em São João de Meriti. E assim ele foi indo. Ele sempre ia para uma casa onde tinha crianças, porque o Henri era muito colado na minha família, muito colado com a minha mãe e com meu pai, na casa onde ele viveu e nasceu, que era a casa de Bangu, onde a Olívia estava, onde a gente tinha uma casa de brinquedo. E aos poucos eu fui pegando os brinquedos, nossas roupas do apartamento do Recreio, levando para Bangu. E eu pedi que o Leniel tirasse as coisas dele de Bangu, que era apenas, acho que alguns sapatos, porque a maioria das roupas já estavam no Recreio. Foram alguns sapatos, algumas roupas e a caixa de documentos que eu organizava. Então eu tirei os meus documentos, ele tirou os documentos dele e levou. E aí, Jairinho ganhou a eleição e nós começamos a namorar, em outubro. E ele começou a frequentar a minha casa e via o Henri com mais frequência, sempre levava brinquedo para o Henri. Aí levou o Batman, levou Coringa, levou Lego, levava chocolate. Se ele ia em uma lanchonete, ele levava lanche. Henri amava coxinha de frango. Ele mandou entregar 5 caixas de 100, foram 500 coxinhas de frango para o Henri, que queria comer 1 ou 2. Então, assim, muito exagerado, uma coisa assim, exacerbada, né? E a gente começou a namorar, sendo que Jairinho era muito controlador, né? E isso ele também falava que ele era nos outros relacionamentos dele.
Em casa também ele se comportava dessa forma, quando eu tive a oportunidade de conhecer a família dele. Não sei, de repente, se foi pela criação, que ele foi criado por um coronel da polícia, mas eu conheço outras pessoas também que foram criadas por policiais, coronéis, que não são da mesma forma que a família dele é. Então, acho que também não justifica, mas também não sei se foi a criação dele. Então, o Jairinho começou a levar muitos presentes, querendo agradar muito meu filho, que ele via que, agradando meu filho, ele me agradava. E eu tive um primeiro contato com uma ex-namorada dele, nessa época, que eu postei uma foto dele no meu Instagram, uma foto de lado, uma foto onde só aparecia metade do rosto dele. Ele quem? Do Jairinho. E a ex-namorada dele, que era Débora, que foi amante dele 6 anos durante o relacionamento dele com a ex-companheira Ana Carolina, ela me mandou uma mensagem dizendo que eu estava ficando com o namorado dela. Eu falei, bom, acho que você está confundindo, eu acho que eu não estou ficando com o namorado de ninguém. A pessoa com quem eu estou foi casado, se divorciou no ano passado. Ela, não, ele é meu namorado. Eu falei assim, bom, então eu vou fazer o seguinte com você, vou te dar o meu telefone e você vai me ligar e a gente vai conversar a respeito. Aí ela me ligou. E realmente ela estava com o Jairinho. Eles tinham um caso, alguma coisa. E ela começou a me mandar print das conversas que eles tinham, fotos de muito antes, né, de uma coisa bem antiga. E acho que era de 6 anos atrás, que ela realmente era namorada dele. Aí eu falei assim, bom, como eu estou com ele agora, conheci ele agora, eu vou me abster, vou sair de cena e você continua com o seu namorado. Até porque eu não gosto dele assim como você gosta, deve gostar dele. Ela, então tá bom. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vou chamar o Jairinho aqui em casa, vou entrar dentro do carro, vou fazer uma ligação para você de vídeo e nós 3 vamos nos falar ao vivo e ao mesmo tempo. E a gente tira essa dúvida no ar e a gente encerra o assunto. Ela falou, tá bom. Quando o Jairinho chegou em casa, peguei o telefone, liguei para ela de vídeo e ela começou a falar, você tá com a Monique, você está me traindo? E ele falou assim, não, eu nunca namorei você. Ele começou a desmentir ela na minha frente. Eu nunca namorei você, você é uma pobre coitada, você só quer dinheiro, você só quer me extorquir, eu tenho pena de você. Começou a colocar ela abaixo do que eu tinha visto das mensagens que ele passava para ela. Então, ali eu já vi que ele era uma pessoa assim, meio, né, mulherengo, já vi que ele era uma pessoa que mentia. A senhora teve acesso a mensagens dele para ela ou sua foto? Sim, ela me mandou. Mensagens? Ela me mandava os prints das conversas deles 2. Ele dizendo que a amava, ela dizendo que o amava, marcando encontros, fotos, tudo. Ela me mandou tudo. Ela só não me contou a parte que ele tinha feito maldade ao filho dela. Isso ela não me contou. Que foi quando, depois de que eu vim presa, que eu soube que ele tinha quebrado o fêmur da criança, que foi o filho dela. E ela também não me contou que ela sofria violência dele também. E que ele a dopava também. Isso tudo ela não tinha me contado. Ela só falou que era namorada dele. E ela estava insistindo no namoro. Eu falei para ele, bom, por mim eu saio de cena. Não faço a menor questão de ficar. E ele falou que não, que era tudo mentira dela, que ele não queria ficar com ela, que ele queria ficar comigo. Aí ele falou assim, Monique, então olha só, já que a gente vai ficar junto, aí eu falei, não, então tá bom, vamos ficar junto desde que você fique só comigo. Ok. Falei, estou te apresentando meu filho, você vai conhecer minha família, eu já conheço a sua família, vou conhecer os seus filhos, então tem que ser um relacionamento que seja para dar certo, porque eu não quero um relacionamento que vá dar errado, assim como ele, que ele disse que era pai de 3 filhos, que já tinha vindo de um relacionamento extenso, problemático, e que ele também estava disposto a acertar. Então, nós começamos a namorar. E ele falou assim, Monique, olha só, você tem que ter só alguns requisitos, algumas coisas
que uma mulher de uma pessoa politicamente exposta tem que ter. Então, vamos começar apagando algumas fotos do seu Instagram, porque você tem que estar sempre bem apresentável, você não pode ter roupa com decote, você não pode ter roupa de praia no seu Instagram. Apesar de eu não ter, eu não costumo tirar foto de short, de saia, enfim. Ele falou que algumas determinadas fotos não podiam ter no meu Instagram. E aí eu fui apagando as fotos que ele achava que não eram apropriadas para ter um relacionamento com a pessoa politicamente exposta. Fui apagando as fotos do Instagram. Depois ele começou a falar assim, Monique, aí ele sempre do meu lado, começou a ficar do meu lado porque a campanha já tinha terminado, e ele começou a ficar mais comigo. Ele ia até a minha casa, ele ficava comigo em Rio, ou eu ia na casa dele, levava meu filho também. E ele começou a ver eu respondendo algumas mensagens. Eu tinha, na época, um preparador físico, eu fazia musculação, e tinha um preparador físico, que era um fisiculturista, que eu já estava com ele há 3 anos. Então, eu malhava muito, eu tinha um personal trainer homem, e eu tinha um fisiculturista, preparador físico homem também. Ele começou a se incomodar com os dois, que eram meus amigos, que eu não tinha nada a ver em relação a nenhum tipo de vontade de querer ficar ou não. E ele pediu que eu mandasse embora meu personal trainer. E aí eu tive que mandar o Igor embora, mesmo não querendo, porque o Igor era um grande amigo meu. Aí ele falou, já começou a se incomodar com o meu preparador físico. Aí eu descartei o meu preparador físico, que também era uma pessoa maravilhosa, casado com uma amiga minha. E aí ele começou a falar, Monique, você não pode responder no direct do Instagram homens, porque fica feio, porque todo mundo me conhece em Bangu. Realmente todo mundo conhecia em Bangu. E as pessoas vão começar a comentar, as pessoas vão ver que você está se comunicando com homens e eu vou ficar como o corno da história, como a pessoa que não sabe de nada. E aí eu comecei, mas o que eu vou fazer? Ele não responde, você não pode responder homem. Faz melhor, bloqueia essas pessoas. Eu comecei a bloquear todos os homens do meu Instagram que poderiam ter algum acesso a mim ou ver alguma foto minha. Bloqueei todo mundo. Tinha muitas mulheres e poucos homens. E isso também não faz a menor diferença, porque se eu quisesse até ficar com alguma mulher ou alguma mulher me cantasse, não tinha nada a ver, mas o problema dele era com os homens. Aí, bloqueei. Depois começaram mensagens no WhatsApp e ele sempre no controle. Ele tinha a senha do meu celular, ele às vezes via, às vezes ele respondia, como aconteceu com um ex-namorado meu, que era o Luciano Mascarenhas, que é amigo, acho que até de um advogado meu, que ele próprio respondeu a mensagem se passando por mim, falando assim, agora este Instagram pertence a mim e ao meu namorado e eu não quero que você mande mais mensagens. E eu nem tinha visto. Só soube depois por um comentário de uma pessoa em comum ao meu ex-namorado, que também não tinha nada a ver. Foi antes até de casar com o Leniel. Era uma pessoa que eu me relacionei há 12, 13 anos atrás, que ele tinha ciúme também. E aí eu fui começando a perceber um controle maior dele. Só que eu achava que era ciúme. Como eu não tinha isso no meu casamento, o Leniel não era uma pessoa ciumenta, eu achava até que era uma coisa normal, uma coisa sadia de um relacionamento. E ele dizia sempre para mim que eram conselhos que ele daria até se fosse para a irmã dele, como se fossem conselhos que ele desse para a irmã, para mim. E eu aceitava os conselhos, não via nada demais. Apagar uma foto aqui, bloquear uma pessoa aqui que talvez pudesse no futuro querer algum relacionamento comigo, descartar os profissionais masculinos que trabalhavam comigo, e o WhatsApp também. E eu não sabia que ele mexia no meu celular respondendo homens também, não sabia disso. E até que um dia eu fui para a academia, eu malhava na época na Smart Fit, que era do shopping Bangu, próximo da casa da minha mãe, e chegou uma foto no meu celular, ele falando para mim assim, você está malhando com que roupa? Aí eu falei assim, estou de calça, mas eu estava mentindo, não estava de calça, eu estava de short, Bangu é muito quente.
Aí ele falou assim, mentira, porque eu botei uma pessoa atrás de você e olha a foto que eu tenho. A pessoa foi dentro da academia onde eu malhava, tirou uma foto minha, que eu tava... Não era short curto, era bermudinha, mas eu tinha mentido, que eu falei que era uma calça e não era uma bermuda. Ele falou, olha a foto que eu tenho. Eu tenho pessoas que me devem muitos favores e que fazem as coisas que eu peço. Então já tinha uma pessoa dentro da minha academia infiltrada, tirando foto minha para mandar para ele. Nessa época a senhora já vivia sob o mesmo teto? Não. Isso era em outubro, novembro, não vivia. A gente começou a morar junto em janeiro. E aí eu comecei a ver que ele realmente tinha um controle muito grande. Quando foi em novembro, eu estava trabalhando remotamente da escola, né? Só que algumas reuniões eu tinha que ir e a outras reuniões tinha que participar na coordenadoria regional lá de Bangu e às vezes eu tinha que ir até a escola. Quando eu ia até a escola, como eu acho que eu citei anteriormente, o meu celular não pegava dentro da minha escola. Então, ficava sem sinal, o localizador, quando o celular está sem sinal, não funciona. Ele ficava enlouquecido, querendo saber onde eu estava, e começava a ligar para minha família, ligava para meu irmão, ligava para meu pai, ligava para minha mãe, querendo saber de mim de qualquer jeito, só que eu estava dentro da escola trabalhando. E aí ele falou assim, não, você tem que sair da escola, porque a escola não é lugar para você, porque você não tem que ficar aí em Bangu, em Sena do Camará, é um bairro muito perigoso. Só que eu conhecia todo mundo, eu já trabalhava lá há 11 anos. Não é um bairro, é um bairro perigoso quando tem intervenção da polícia, mas quando não tem, é um bairro calmo. E ele falou assim, eu vou levar você num jantar, vou te apresentar um conselheiro, né, do Tribunal de Contas, e você vai sair do seu trabalho para ser requisitada para trabalhar em outro lugar, que era de um amigo dele, que era o Tribunal de Contas, conselheiro Guaraná. E eu falei, tá bom, vou nesse jantar com você. E fui no jantar, ele me apresentou, nós conversamos sobre vários assuntos que não eram pertinentes a trabalho, e o Guaraná perguntou assim para mim, Monique, mas o que você faz na sua escola? Eu falei, eu faço prestação de contas, né, das verbas federais, municipais, como eu falei para Vossa Excelência anteriormente. E ele falou assim, olha, eu acho que eu tenho uma oportunidade para você, você vai fazer o planejamento, a execução, a ação dos relatórios, das escolas, das prestações de contas, se estão batendo. Eu falei assim, tá bom, eu quero. Ele falou, no começo vai ser de forma remota e depois, conforme a pandemia for normalizando, você vai indo para o trabalho. Me levou até o tribunal, que é no centro da cidade. Eu fui conhecer alguns funcionários, conheci a assessora dele. E assim ele falou, olha, como o prefeito também tinha sido eleito, Eduardo Paes, e o prefeito ia mudar muitas secretarias no governo dele. Ele estava com uma implementação de governo que seria reinventar e retirar a parte que era do Crivella, né, que ele disse que o Crivella foi, não sei se foi um mau gestor, mas foi um gestor diferente de como o Eduardo Paes atua. E ele estava reinventando as secretarias, colocando gente nova para trabalhar, gente nova de idade, gente nova realmente de diplomas novos, pessoas que queriam trabalhar, que queriam se apresentar. E ele falou que no dia 1º de janeiro ele iria já me requisitar, a partir do Eduardo Paes, que ia passar no Diário Oficial, a minha ida ao Tribunal de Contas. E aí eu falei que agradecia a oportunidade. Ele falou que o salário era de 9 mil e pouco, o primeiro mês seria um pouco menos, acho que 8 mil, devido aos dias que eram menos trabalhados, mas que depois se normalizava para 9 mil e pouco. E aí nós passamos dezembro juntos, foi Natal, época de Natal, eu e Henri, a gente sempre montava a árvore de Natal juntos. Nós montamos a árvore toda do Mickey, todas as pelúcias do Mickey, e compramos todos os presentes. Meu irmão alugou uma fantasia de Papai Noel. Meu irmão foi Papai Noel da casa, do dia. E Henrique, com aquela toda mágica possível, acreditando no Papai Noel, ganhou o presentinho dele. Meu pai
deu uma Alexa para ele, que é tipo um robozinho, como se fosse a Siri do iPhone, e deu uma lâmpada inteligente para ele colocar no abajur do quarto dele. Eu dei o que ele tinha pedido, que era um outro brinquedo. Leniel também deu um outro presente, mas não passou Natal conosco, porque, se eu não me engano, o Leniel estava com Covid. E ele ficou isolado. Então, Natal, o Leniel não passou com o Henri nem conosco, porque se ele quisesse passar conosco, ele também poderia passar. E logo depois que virou a meia-noite, nós fomos para a casa do Jairinho. E lá ele também ganhou presente, nós ficamos brincando. A família do Jairinho tem muitas crianças, e brincou com todas as crianças, foi feliz, alegre, tudo bem, tudo normal. Sendo que, como eu não dormia fora de casa por conta do meu filho dormir comigo, o Jairinho quis que nós alugássemos um apartamento para que eu pudesse começar a dormir com ele. E aí eu falei, em outubro, eu falei assim: olha, Jairinho, agora está muito recente, mas quando virar o ano, né, que o Henri vai conhecer mais você, vai conhecer seus filhos, você também vai estar mais próximo da gente, de repente aí a gente mora junto. Aí ele falou: tudo bem. E quando dezembro ele alugou o apartamento, ele me perguntou onde eu gostaria de morar. Ele tinha uma casa num condomínio de mansões que fica depois da Estrada do Pontal. Eu só não me lembro o nome do condomínio, mas é um condomínio maravilhoso, lindo, só que era um lugar também que não pegava celular e era muito distante, tinha que andar muito até chegar na Transolímpica ou na linha vermelha, na linha amarela, para a gente poder ir para os lugares, ficava muito distante da minha casa. Ele me levou também numa outra cobertura que ficava de frente para a casa do Leniel, que seria até bom para o Henri, para ver o pai quando o pai estivesse em casa, sendo que quando a gente abria a porta, nós víamos a casa do Leniel. Então eu achei que ficaria um pouco, assim, no momento não seria tão agradável, que era uma cobertura linda também, né, que o Jairinho tinha me apresentado. Eu falei: não, aqui não, porque está de frente para a casa do Leniel. Aí ele falou: então vamos procurar uma outra. Aí me levou na Glaucio Gil, um condomínio de esquina da Glaucio Gil, na Praia do Recreio, só que eram só 6 apartamentos e só moravam pessoas idosas. Eu falei: o Jairinho, o Henri tem que estar num condomínio onde tenha crianças, porque ele precisa conviver com criança. Aí ele falou: o que você acha do Majestic? Aí eu disse que o Majestic era um bom lugar e que tinha uma infraestrutura melhor, tinha piscina, eram muitas famílias. Continua, Vossa Excelência? Tinha muitas famílias e era um local melhor, tinha brinquedoteca, tinha sala de play de criança, tinha muitas crianças. A escola marista, onde o Henri estava estudando, era em frente, de frente mesmo para o condomínio, tinha uma praça gigante com brinquedos, quadra de tênis, escolinha de futebol, comércio do lado, padaria, farmácia. Então, assim, eu achei um lugar muito bom, porque ficava também muito próximo da Transolímpica, e lá eu conseguiria visitar os meus pais ou ir a Bangu mais rápido, que dava mais ou menos 15, 20 minutos. Então, nós escolhemos o Majestic. Ele começou uma obra nesse condomínio e nós nos mudamos após o Ano Novo. Ano Novo, o Leniel pegou o Henri, acho que foi dia 31 de dezembro, devolveu o Henri dia 1º. Eu até emprestei o carro para ele nessa ocasião. E quando foi dia 1º, eu estava na posse de vereador do Jairinho, na Câmara. Dia 2 de janeiro, nós viajamos para Mangaratiba, para a casa de praia dele, da família dele. Eu, Henri e Jairinho. E nós ficamos lá por volta de uns 6 dias. Então, nós ficamos do dia 2, se eu não me engano, até o dia 8 ou 9. E foi ótimo, porque ele conheceu o outro filho dele, mais novo, conheceu a filha mais velha, de 14 anos, tinha muita criança, Henri se divertiu muito, a gente tem muita foto, tem um lago de patos ótimo, que a gente dava comidinha para os patos, e brincava de patinete, corria, tinha um campo, era em frente à praia, tinha uma praia particular, nesse condomínio de Mangaratiba.
A casa era muito grande, se eu não me engano, acho que tinha 11 suítes, era bem grande, então tinham muitas famílias, eu acho que tinham mais de 50 pessoas na casa. E foi muito bom. Quando nós voltamos, nós decidimos morar no apartamento. E foi aí que tudo começou a caminhar, achando que nós estávamos seguindo para uma vida juntos e em família. Quando nós fomos nos mudar, acho que foi dia 10 ou 11 de janeiro, mais ou menos. A empregada já tinha sido contratada pela Thalita, pela irmã dele, que é faxineira na casa do Coronel Jairo, todas as quintas-feiras, ela trabalha já por anos lá. E eu falei que eu não iria levar o Henri enquanto não tivesse babá, porque eu precisaria trabalhar. E o Henri, não ia ter como ficar com o Henri no colo, trabalhando, mesmo que fosse no computador, porque eu precisava estar compenetrada em algo que eu estava começando a realizar. Então, a Thalita, irmã do Jairinho, também indicou a babá para a gente. Então, eu tinha 2 pessoas trabalhando na minha casa, que eram indicações do Jairinho e da família dele. A Tainá é filha da babá do Theo. O Theo é o filho da Thalita, que é irmã do Jairinho. E a Tainá, ela tem um tio, que é o Guilherme, que é motorista do Coronel Jairo, e a tia trabalhava em uma nave do conhecimento, se eu não me engano, na época do Jairinho. O tio e a tia eram da parte da Câmara dos Vereadores, eles eram empregados por lá e faziam esses trabalhos, e fazia até um trabalho paralelo de motorista para o pai do Jairinho. A mãe era empregada também pela família, e o Eric, noivo da Tainá, também era empregado por ele, que fazia as campanhas do Jairinho. Então, todos trabalhavam para o Jairinho e para a família dele. Eu não tinha uma pessoa para indicar, não tinha empregada, não tinha também a Tainá, não tinha outra babá. Eu só tinha a babá de Bangu. E a babá de Bangu, ela era para ficar lá na casa dos meus pais, que ela ficou até a data do Henri falecer, até um pouco depois, se eu não me engano, umas 2 semanas depois. Então, eu tinha a Glauciene há 2 anos e meio, e eu estava conhecendo a Tainá a partir daquele momento, em janeiro, indicado pela irmã e pela família dele, a Tainá e a Leila Rosângela. E elas pareceram ser pessoas boas, eram atenciosas. A Tainá cursava, se eu não me engano, psicologia. A Leila Rosângela era uma pessoa também muito boa, parecia ser uma pessoa muito honesta. Ela só gostava de chegar muito cedo em casa, porque ela queria sair cedo para não pegar o trânsito das 5 horas. Então eu falava: olha, Leila, todos os dias você não precisa fazer tudo. Cada dia a gente vai estipular o que você vai fazer, até porque eu mantenho a casa limpa, porque o Jairinho tinha muito toque de limpeza. Então, o que ela fazia de manhã, eu repetia à tarde, para a casa ficar limpa quando o Jairinho chegasse à noite. E por conta disso, ela falou: não, tudo bem, eu dei a chave do apartamento para ela, dei a chave do apartamento para a Tainá, fomos até a secretaria do condomínio, fizemos as digitais dela, cadastramos as digitais, para todas as vezes que elas entrassem e saíssem, elas colocavam a digital do horário que elas entravam e saíam do condomínio. E assim começaram a fazer o trabalho conosco no nosso apartamento novo. Eu levei todas as minhas coisas para lá, até porque eu tinha muita coisa. Nós alugamos o apartamento com poucos móveis, e todos os móveis do quarto do Henri foram meus pais que deram. Meus pais compraram 2 bicamas, armário, televisão, painel, lugares para colocar os brinquedos todos, que eram muitos brinquedos. E ali, por que eu resolvi comprar 2 bicamas? Por causa de conta do outro filho, do Jairo Neto. E o outro quarto de hóspedes ficaria para a Malu, que seria a filha de 14 anos. E assim a gente começou a morar juntos. Então, nós começamos a morar juntos em janeiro, sendo que ele tinha muito ciúme do Leniel. Porque eu e o Leniel, quando nos separamos, nós começamos a nos tratar bem e de forma respeitosa. Não tinha mais as brigas que tinham antes. Então, eu chamava sempre o Leniel de Lê e ele me chamava sempre de Nick. Era um apelido entre a gente, mas a gente não tinha absolutamente nada.
Não tinha mais nada, nenhum relacionamento, nada. Era só mesmo questão de Henri, dele pegar o Henri aos finais de semana, trazer para mim. Eu consultei ele sobre a escola. Todo final de semana? O Leniel pegava todo final de semana. Só acho que no período que ele teve Covid, que ele não pegou, mas ele pegava todo final de semana. Ele era um pai que sempre pegava assim. E eu falei para o Leniel, eu queria que o Henri estudasse no Santo Agostinho, que era uma escola de referência católica, que eu tinha muita vontade, que o meu sonho era que o Henri fosse médico, mas o sonho do Henri era ter uma fábrica de marshmallow. E eu falava, filho, a gente pode ter uma fábrica de marshmallow, mas você também pode ser médico. Vai que você consegue a vacina do Covid? Aí ele falou, tá bom, mamãe. Eu falei, então, vou começar a pesquisar os currículos das escolas, vou começar a ver os projetos políticos pedagógicos de cada escola para ver em qual escola eu vou colocar você que seja mais bem direcionada para o seu futuro. Fui até o Santo Agostinho, peguei o projeto da escola, olhei tudo, era uma escola maravilhosa, mas não aceitava criança de 4 anos, só a partir dos 5 completos. Então, ele não podia fazer aniversário naquele ano e ser matriculado. Aí, fui até o Marista, que era em frente à nossa casa. Amei também o projeto da escola muito boa, católica, de referência, e fiquei em dúvida do Cruzeiro. E o Leniel queria que eu colocasse o Henri no Pense, que era lá no Recreio. Só que eu tenho um sobrinho que ele já estudou no Pense e minha prima, minha tia, ela não gostava dessa escola porque dizia que era muito massacrante para uma criança pequena. Ela era boa para um preparatório, mas não era boa para crianças novas, porque cobrava muito desde novo. E criança tem que brincar. Criança não tem que ter acúmulo de informação desde pequenininha. E aí eu fui até o Cruzeiro, gostei da política pedagógica do Cruzeiro, só que iniciava o turno muito cedo. Ele tinha que sair de casa por volta de 5h30 da manhã para chegar às 6 e pouca, né, que era o horário que iniciava. E o Marista era em frente à nossa casa e era mais tarde. Então eu falei para o Leniel, olha, eu vou decidir que o Henri estude no Marista. Você se incomoda? Tem alguma objeção? Ele falou, não. Que você decidir, está decidido. Até porque eu entendo de escola. Aí ele falou, então está decidido, vai estudar no Marista. Contratado que quem ia pagar a escola? Então, quando nós tivemos o nosso divórcio, ele ficou de pagar 20% do salário dele, se eu não me engano dava 2.000 e pouco, ou 1.800, mais metade do valor da babá. Então, a escola... O valor que ele me pagava não dava nem a mensalidade da escola, que a escola do Henri custava 3.187. Se eu não me engano, era 3.187 reais. Era quase 3.000. Quem pagou, então, a escola? Eu e o Leniel. O Leniel me ajudava. Mas eu ganhava um salário de 9.000 reais. Eu conseguia bancar a mim e o meu filho. Então, o Leniel ajudava da forma dele, que foi o acordo que nós tivemos no divórcio, que era os 20%, mais a metade do valor da babá. Então, eu pagava também a babá, e a babá de Bangu eu pagava sozinha, até porque eu queria que o Henri tivesse uma babá em Bangu, porque meu pai era acamado e a minha mãe já é uma pessoa idosa. Então, quem pagava de Bangu era eu, e ele pagava metade da babá da Barra, e metade, e a porcentagem dos valores referentes também à escola. E aí, começamos a morar lá, num determinado período, acho que segunda semana de janeiro, acho que foi na metade da quinzena, dia 14 ou dia 15 de janeiro, o Leniel me ligou perguntando se ele podia buscar o Henri. Eu falei, claro, você pode buscar o Henri. Ele foi até o apartamento, ele falou assim, aonde que eu busco o Henri? Eu falei assim, você vai buscar no endereço do Majestic. Aí ele falou, tudo bem. Quando chegou lá, eu levei o Henri, entreguei ele para o pai, Leniel pegou o Henri e eles seguiram acho que para o Recreio, talvez. Não me recordo ao certo, mas acho que foram para o Recreio. Quando o Leniel voltou para entregar o Henri no domingo, ele me ligou e falou assim, Monique, você pode descer para eu conversar com você? Eu falei, claro. Aí desci, ele falou assim, olha só, o Henri reclamou para mim que o tio Jairinho, que agora ele sabia quem era o tio Jairinho, porque o Henri falou o nome,
que o tio Jairinho deu um abraço forte nele e ele não gostou. Eu falei assim, bom, eu não vi esse abraço forte, o Henri também não relatou para mim abraço forte, que tenha machucado, nada. Mas eu vou repreender. Ele falou assim, você se importa de você chamar ele? Eu falei, não me importo. Interfonei para o Jairinho, pedi para que ele descesse para falar com o Leniel. E de forma muito amistosa, os dois conversaram. O Leniel falou para ele que se ele podia não dar abraços apertados, que ele não queria que o Jairinho desse abraços apertados no meu filho. E o Jairinho também, de forma muito amistosa, respondeu que faria a vontade do pai. E ali foi tudo certo, não teve nenhuma discussão, nenhuma alteração de voz, nada. Henri subiu, fomos para o apartamento. Depois fomos para a piscina, fomos brincar e nada mais aconteceu. Cá, a senhora não perguntou, não se aprofundou com o Henri sobre esse abraço? Não, Vossa Excelência, desse abraço apertado eu achei até que fosse ciúme do Leniel, porque tinha uma nova presença masculina em casa. Porque, ao meu ver, assim, um abraço não causa uma estranheza, né? Um abraço apertado. Até porque o Henri ficava 100%. A senhora não chegou a perguntar ao Henri, não. Nem o Henri espontaneamente lhe narrou esse abraço depois que o pai se queixou. Não. Até porque realmente eu achei que fosse ciúme do Leniel. Eu achei que tivesse sido ciúme, né? Porque era uma pessoa nova dentro de casa ocupando o lugar dele, que era de direito dele. Então, eu achei que fosse realmente ciúme. E nós passamos, continuamos, só que o Henri, ele não tinha ainda começado as aulas e ele tinha predileção pela casa de Bangu. Então, o que eu fazia? O Henri ficava metade do tempo com os avós, com a minha mãe, com meu pai, meu irmão, em Bangu. A outra metade ficava comigo, lá no Majestic, e aos finais de semana, Leniel pegava. Então, o tempo era muito dividido entre essas 3 casas. E o Henri, assim, ele estava um pouco perdido, porque ele queria ficar em Bangu, onde ele nasceu, onde ele viveu, comigo e com o pai dele. Muitas vezes ele me perguntou, por que você e o papai não estão juntos comigo? Aí eu falo, filho, porque mamãe e papai agora são amigos. Você não queria tanto que mamãe e papai fossem amigos? Hoje em dia nós somos amigos. E realmente a gente era amigo, a gente se tratava bem, o tempo todo a gente se falava, a gente trocava mensagem praticamente todo dia. Eu mandava foto e vídeo do Henri o tempo inteiro para o Leniel, que era um pai que gostava de receber fotos. Pois não. E eu mandava muitas fotos e vídeos para o Leniel, e eu achava realmente que era a parte do ciúme, né? Que era um ciúme de pai. Que eu acho que se fosse ao contrário, eu também me sentiria na mesma posição, que eu iria achar que tinha uma mulher, né, no meu lugar. Eu me colocava muito no lugar do Leniel. Então, eu respeitava esse espaço que ele tinha. Sendo que na segunda semana de janeiro, aconteceu esse episódio do abraço apertado, que o Leniel me relatou, mas que o Henri não comentou comigo. O Leniel só comentou na volta, e eu não sei se realmente foi verdade, ou se foi, talvez, invenção do Leniel, porque ele estava com ciúme, não sei. Mas eu também acho que ele não inventaria isso. Enfim, eu acho que foi um pouco dele ficar questionando o Henri, perguntando assim, mas quem está lá? Mas como que é a pessoa? Como que ele fica? Porque o Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim, mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito a nossa, né, esse tempo, esse período. Aí eu falei assim, filho, por que você está perguntando isso? A bunda da mamãe é de quem? Aí ele falou assim, não, porque o papai disse que a bunda da mamãe é minha e dele. Eu falei assim, Henri, a bunda da mamãe é da mamãe, mas se você quiser eu te empresto ela de vez em quando. Aí ele falou, tá bom, porque ele gostava de dormir encostado na minha bunda, com a cabecinha na minha bunda. E aí eu falei, que pergunta estranha, né, do Henri fazer, porque o Henri não fazia esse tipo de pergunta. Aí passou. Depois o Leniel pegou de novo o Henri, foi para a casa dos meus pais,
E ele ficou lá na casa dos meus pais sábado e domingo, e o Henri também veio com outro comentário na frente da minha mãe, na frente da Glauciene, que era a babá. Falou assim, vovó, por que a mamãe roubou o carro do papai? Aí a minha mãe falou assim, Henri, sua mãe nunca roubaria nada de ninguém, muito menos do seu pai. Aí eu fui conversar com o Leniel, falei assim, Leniel, olha só, acho que você está confundindo as coisas. Tem determinados assuntos que você não tem que falar com o nosso filho. Primeiro, que o carro não foi roubado. Segundo, que você não me deu o carro. Eu comprei com meu dinheiro, eu comprei pelo meu contra-cheque, que eu estava pagando até agora, a última prestação foi mês passado, de acordo com o que eu recebia, foi um teto que eu consegui, o carro que eu consegui comprar. Então, esse tipo de comentário não é para você fazer. Ele concordou, pediu desculpa, ele falou que ele se excedeu, porque ele estava sem carro no momento, e ele viu que eu estava com um carro, que no caso, quando nós estávamos casados, era o carro da família. E eu não gostei, comecei a não gostar desses tipos de comentários que o Leniel fazia naquela época. Mas, enfim, entendia. Aí, quando eu passava os finais de semana com o Jairinho, né, o Henri passava ou com meu pai e minha mãe, ou com o Leniel. O Jairinho começou a se mostrar uma pessoa assim, com altos e baixos dentro de casa. Ele, além daquelas coisas anteriormente citadas, do controle, da localização do telefone, de querer apagar foto, de ciúme, de botar gente atrás de mim, eu resolvi contratar um professor de futevôlei para fazer aula de futevôlei na praia. E comecei a fazer aula de futevôlei e o Jairinho não aceitou de jeito, maneira nenhuma, porque era um homem, que era o Rodrigo, o professor Rodrigo, que era uma pessoa que já tinha trabalhado fora do país, se eu não me engano, em Dubai. Ele me cobrava R$700 ao mês para fazer 2 aulas de futevôlei por semana, que eram pagos com meu dinheiro, que eu recebia no meu salário. E ele começou a ter ciúme, falando que não queria que eu fizesse futevôlei e que eu tinha que sair da Smart Fit, que era uma academia que tinha muitos homens jovens, que eu tinha que buscar uma outra academia. E aí eu falei assim, tá bom, mas qual academia você quer que eu busque? Ele falou, vai no Shopping Metropolitano, que ali tem uma academia, Biorritmo, que é legal. E eu fui e troquei de academia. As roupas que eu ia para a academia sempre eram calças, eu tinha acho que 2 bermudas só, o resto era sempre calça, macacão. Eu tive que colocar blusas mais compridas, porque eu estava envolvida com uma pessoa politicamente exposta, que não podia ficar aparecendo tanto. Tinha que sempre usar roupa com gola, calça comprida, salto alto. Eu tinha que estar bem apresentada, sempre bem apresentada. E ele... Um certo dia, assim, acho que no meio de janeiro, a gente pediu uma sobremesa de uma empresa do iFood. E o entregador era o dono da empresa. Eu pedi 4 sobremesas, 2 banoffes e 2 de morango. Quando o entregador chegou, ele falou assim para mim, a senhora pode, por gentileza, colocar na estatística lá do iFood uma boa recomendação pela empresa, eu colocar estrelinha, que acho que eles ganhavam gorjeta, se eu não me engano. Eu falei que podia. E aí, quando entrei em casa, levei a sobremesa para a sala, nós comemos a sobremesa. E aí ele falou assim, no final, esse cara te deu mole, você estava dando mole para ele. Eu falei assim, não estava dando mole para ele. Aí ele disse, você estava dando mole para ele, você gosta, você é puta, você gosta de ter outros homens, você não quer ficar com uma pessoa só. E começou a me humilhar. E não tinha acontecido nada. Era um entregador de sobremesa, entregando a nossa sobremesa em casa. Aí... brigamos, ele ligou para uma pessoa conhecida dele, que era da vigilância sanitária, era uma mulher, fez um áudio por mensagem de WhatsApp, falando que tinha vindo uma comida estragada, uma sobremesa estragada, que o entregador estava sujo, que ele era mal educado, que a embalagem veio toda insalubre e que era para ela fazer a interdição do local do trabalho. E nisso, eu falei assim...
eu achei aquilo um absurdo tão grande que eu falei assim, Jairinho, a gente está no meio de uma pandemia, como é que você vai fazer um negócio desse? Eu falei assim, já que a comida está estragada, eu vou pegar as 2 sobremesas que estão na geladeira e vou jogar no lixo. Peguei com raiva as 2 sobremesas, joguei no lixo, do lado de fora, e quando eu voltei para dentro de casa, ele falou assim, você jogou a sobremesa no lixo? Eu falei assim, joguei. Aí ele disse assim, então agora você vai ver o que vai acontecer. Eu quero que você bote a roupa agora, que a gente vai no lugar, porque o iFood dá o nome, a gente coloca o nome no Instagram da empresa e a gente pega todo o endereço, tudo da pessoa. A gente vai agora lá, porque ou ele vai te fazer, ou ele vai te pedir desculpa, ou eu vou enfiar a porrada nele. Se eu não enfiar a porrada nele, eu vou mandar todos os meus amigos irem lá, quebrar o estabelecimento dele, fazer com que ele feche o estabelecimento dele. E era um rapaz novo, e ele era até ator ele era ator de novela. Não sei se era da Record ou do SBT. Era até um rapaz bonito, bem apresentado, só que não estava dando certo, acho que na emissora de TV, e tinha começado esse negócio na pandemia. E aí eu falei assim, gente, é um absurdo isso, o que você está fazendo é um absurdo. Apaga o áudio que você mandou para essa mulher da vigilância sanitária. Aí ele foi e apagou o áudio. Mas ele continuou falando, Monique, você vai ter que ir comigo, você vai botar a roupa, você vai tirar o pijama. Eu falei, não vou. Fui para o quarto, tomei banho, peguei minha Bíblia, comecei a rezar. Aí ele falou assim, falei, Jairinho, vem deitar aqui, vem ficar calmo, vamos conversar deitados. Porque todas as vezes que a gente tinha briga, tinha que ser deitado na cama. E aí, deitamos na cama, e aí eu tinha que namorar com ele, para ele se acalmar, porque senão ele não se acalmava, ele continuava gritando sem parar. E dessa forma, ele parou, ele não implicou mais com esse rapaz. Depois teve um outro episódio que eu não sei o que eu estava fazendo, acho que na cozinha, a gente estava vendo série, Narcos, na sala. Ele escolheu a série que ele queria ver, Narcos, sentei com ele para ver. Acho que foi um sábado. Nós vimos 5 episódios direto de série. Do nada, Jairinho chega para mim e fala assim, Monique, nós estamos o dia inteiro vendo série, a gente não namorou, a gente não conversou, a gente não fez nada, a gente passou o dia inteiro sem fazer nada. Eu falei assim, Jairinho, foi você que escolheu ver a série do Narcos. Aí ele falou assim, mas você... Eu falei, eu estou do seu lado, de mão dada com você, o que você quer? Aí ele falou assim, vamos beber, então a gente vai beber e a gente vai parar de ver esse episódio. Aí eu falei assim, você é bipolar, você tem algum problema. Levantei, fui até a cozinha, fiz uma crepioca para mim, mesmo brigada com ele, fiz uma crepioca para ele. Coloquei meu prato em cima da mesa, eu sempre arrumo a mesa, né? Que eu fiz também um curso de decoração de mesa. Coloquei meu prato em cima do descanso americano, meio que joguei o prato dele no descanso americano dele, porque eu estava com raiva dele. Quando eu joguei o prato dele, eu não joguei para quebrar, né? Só joguei para aquele momento de revolta. Ele pegou o controle remoto e tacou. E quando ele tacou, ele jogou no meu rosto, ferindo a minha boca. Abriu a minha boca. Aí eu falei assim, Jairinho, tem necessidade disso? Você jogou o meu prato, a culpa é sua. Eu falei assim, mas como que a culpa é minha? Se você que está arrumando problema só porque a gente estava vendo série Narcos na televisão. A gente estava vendo a gente tinha visto 5 episódios. Acho que cada episódio era 1 hora, não tenho certeza. Mas quem tinha escolhido isso era ele. E ele estava nervoso, eu não sei por quê. Aí ele foi e me machucou. Aí eu briguei com ele, e a gente começou a brigar. Ele começou a me pegar pelos braços, e ele brigando comigo, me jogando de volta no sofá. Brigava, eu levantava, ele me pegava de novo nos braços, me jogava no sofá, até ele me marcar nos braços. Ele chegou a marcar os meus 2 braços, ficou os dedos dele roxos. E nisso, eu falei para ele assim, eu vou embora, eu não vou ficar aqui com você me machucando. Sabe o que ele fez, Vossa Excelência? Ele pegou a chave do meu carro, ele pegou a minha bolsa, ele escondeu a minha bolsa e deu uma joelhada, ele próprio, na parede.
E sabe o que aconteceu? Acho que deslocou o joelho. Tanto que a gente, no outro dia, teve que ir para o hospital e o médico falou que ele ia ter que operar o joelho. E nisso ele ficava gritando: você está vendo o que você fez? Olha o que você fez. Parecia que eu que tinha machucado o joelho dele. Ou então que eu que tinha causado todo aquele estardalhaço para ele fazer aquilo. Ele sempre tinha um motivo para me culpar de alguma coisa que eu fazia. Só que não eram sequenciais esses tipos de... Ele tinha violência comigo, mas não eram atos sequenciais. Eram atos, assim, de bipolaridade. Um momento estava tudo bem, aí acontecia uma briga dessa. Aí, no outro dia, vinha um afago. Vinha vou mudar, vou procurar um médico. Eu falava: Jairinho, você tem que ir para um psicólogo. Jairinho, você tem que procurar um psiquiatra, você tem que mudar sua medicação. Ele tomava para dormir Rivotril e Pax, que ele já estava começando a me dar, Rivotril e Pax, que é um ansiolítico e um indutor de sono. Tomava um antidepressivo, que não estava adiantando de nada, porque ele tinha oscilação de humor o tempo inteiro, tinha toque, muito toque, de limpeza, de organização, de botar aqui, mas ele não queria que ficasse aqui, ele queria que ficasse desse lado. E tinha que passar lisoforme na casa inteira, todos os dias. Era uma coisa louca, não podia entrar de sapato dentro de casa. A casa era todo dia aspirada, todo dia limpa com pano, todo dia passada lisoforme, depois passava de novo pano para não cheirar. Todos os móveis e estofados também a gente tinha que usar spray de lisoforme, que era uma coisa assim enlouquecedora, com limpeza. Então, assim, tinha aqueles altos, depois ele falava assim: não, eu vou melhorar, eu vou fazer, eu vou procurar um médico, a gente vai superar, não vai acontecer mais isso. E aí acontecia outro episódio. Então, o primeiro episódio de agressão a mim foi em novembro, antes do jantar do conselheiro Guaraná, que ele mandou para mim que ele ia para a casa de um vereador, que, se eu não me engano, se chamava Reserva Del Sol, eu acho que o nome do condomínio era esse, que era a casa de um vereador, que eles iam jantar, conversar sobre negócios, sendo que eu não podia participar, eu estava com meu filho também, e eu falei para ele: olha, Jairinho, eu vou ficar com meu filho, vou dormir, o Henri já está deitado, eram umas 11 horas, e amanhã a gente se fala. Botei meu telefone no vibrador, deixei em cima da minha escrivaninha. A minha casa não a porta não trancava, porque o sol batia bem de frente para a minha porta, e a minha porta ela meio que deslocou de lugar, e a fechadura, a chave não girava. Então, eu deixei para lá. A gente dormia com a porta destrancada, a minha casa, mas a casa da minha mãe não, toda trancada, mas era uma casa independente. E aí, nisso, ele não aceitou que eu estava indo dormir com meu filho às 11 horas da noite. Ele queria que eu desse atenção a ele. Só que ele já tinha bebido vinho, já estava alterado, já estava bêbado. E eu falei: eu vou dormir com o Henri. Nesse dia, que foi uma primeira agressão a mim, ele pulou o muro da minha casa. Ele tentou me ligar, só que eu não vi, porque o telefone estava na escrivaninha na frente. Ele pulou o muro da casa dos meus pais, que meus pais até tinham na câmera, que tem uma câmera em cima do muro. Invadiu a casa dos meus pais, ele invadiu a minha casa, ele tinha a senha do meu celular, ele abriu o meu celular para ver a minha conversa com o Leniel, até porque eu não tinha mais conversa com nenhum homem, já não conversava mais com amigos no Instagram, não tinha mais nada. O problema, o foco era o Leniel. E ele viu e se incomodou, porque eu chamava o Leniel de Lê e o Leniel me chamava de Nick, só por conta disso. Ele foi e eu acordei sendo enforcada na cama por ele, ao lado do meu filho deitado na cama. Isso por volta de 00:30 e pouca. Eu nem sabia o motivo que eu estava sendo acordada, enforcada. Quando eu levantei no susto, ele jogou o celular em mim e falou assim: você está dando mole para o teu ex-marido, você quer voltar para ele. Eu falei: você está maluco, a gente não está conversando nada, não tinha nada demais no conteúdo da mensagem. A gente sempre falava do Henri, só que ele me chamava de Nick e eu chamava de Lê. Esse era o grande problema da história. E aí
eu fui convencer ele de ir embora, ele ainda voltou, foi embora de novo, e aí no dia seguinte ele pedia desculpa, ele falava que não ia acontecer mais. Nessa ocasião, se eu não me engano, no dia seguinte ele me mandou de 6 da tarde, de 18 horas até as 22 horas, era um buquê de flor com uma caixa de chocolate em 20 minutos, chegando na casa dos meus pais. Um pedido de desculpa. Quando chegou no terceiro buquê, com a terceira caixa de chocolate, eu liguei para ele e falei assim: Jairinho, eu não quero mais que você mande buquê de flor e caixa de chocolate. Chega, não quero mais que mande. Aí ele parou de mandar. Mas era assim, ele batia e depois vinha um afago. Ele batia e depois vinha um afago. Então, assim, era sempre dessa forma. Ele fazia, mas depois ele se desculpava. Mostrava ser uma pessoa gentil, uma pessoa educada, um homem inteligente, né? Pai de 3 filhos, uma pessoa de família, né? Conhecia a família dele. Enfim. Aí, isso foi um adendo para lembrar a primeira agressão que eu sofri dele. Agressão física, né? Não verbal. Que verbal foram outras. Pode prosseguir. Aí, isso foi em janeiro. Janeiro, nós tivemos mais uma briga no final do mês, antes do Henri voltar à escola. E ele também teve um ataque de ciúme, tudo por conta do Leniel, porque eu tinha uma tatuagem do Leniel aqui na minha costela. E ele começou a brigar muito, dizendo que